A nova lei da tributação das altas rendas, a Lei 15.270 de 2025, entrou em vigor em janeiro de 2026 e já está valendo, já está gerando repercussão e consequências para aqueles empresários que viviam de rendimentos advindos de dividendos de suas empresas. Nesse vídeo, eu quero te mostrar exatamente o que muda na prática caso você ainda esteja perdido quanto a esse tema. Eu vou te falar quem vai ser tributado e como vai ser tributado. Quero deixar claro que existe um outro vídeo no canal que vai aparecer aqui no card ou no final desse vídeo, onde eu falo exaustivamente sobre o tema num vídeo de 22 minutos. Eu literalmente montei uma aula completa para você que é empresário, para entender o tema. Lá você vai saber tudo. Aqui eu especificamente vou falar o que vai mudar de fato na prática para você que vivia de dividendos das suas empresas. Meu nome é Ronan Santos, sou advogado empresarial, atuo com direito societário, contratos e direito tributário e minha missão de vida é ajudar os empresários a proteger as suas empresas e o seu patrimônio. Então, se você é um empresário e quer estruturar sua empresa juridicamente para ter mais segurança ou quer proteger o patrimônio que você construiu com muito foco e muito trabalho ao longo de anos ou até décadas, aqui você está no lugar certo, está junto com um advogado que realmente pensa em você e que quer ajudar quem de fato produz, quem coloca o Brasil para frente. Então eu vou colocar agora meus slides na tela. Eu, como um bom professor, gosto sempre de usar os meus slides para guiar nas nossas aulas e facilitar o seu entendimento. Vamos lá, eu preciso que você entenda nesse primeiro momento o que é essa tal Lei 15.270, que é a Lei da Tributação das Altas Rendas, ou a Lei da Tributação dos Super Ricos, como alguns têm chamado, ou ainda a Lei da Tributação dos Dividendos, como outros têm chamado. O nome técnico correto é Lei de Tributação das Altas Rendas. Essa lei, ela trouxe o seguinte: antigamente nós tínhamos rendas que eram tributáveis e nós tínhamos rendas que eram isentas. Vou trazer um exemplo: salário CLT era tributado na alíquota progressiva de 0 a 27,5%. A depender de quanto você recebia de salário CLT, ou se você fosse um servidor público, por exemplo, ou se você tivesse prolabore em empresas, você seria tributado de 0 até 27,5%. A Lei 15.270 aumentou esse limite para a isenção de imposto de rendas tributáveis, mas ela teve que trazer alguma coisa para compensar esse rombo fiscal que ela criou. E aí, para compensar esse rombo fiscal que ela criou, ela trouxe o que chamam de IRPF-M, que significa Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. O que quer dizer o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo? Que se você não tiver rendas que são tributáveis e você tiver outras rendas que ultrapassem 600 mil no ano, você será tributado em 0 a 10%. Então o que a lei diz é: você não tem rendas tributáveis, não paga na alíquota de 0 a 27,5%, eu vou criar um imposto para você que é o imposto mínimo, que vai variar de 0 a 10%. E aqui surge o primeiro grande mito da internet: não é sempre 10%. Tem como zerar isso ou tem como não pagar. Na verdade, tem como zerar isso ou tem como pagar menos de 10, 7, 8, 9, eu vou te mostrar exatamente o que muda. Então vamos lá. O imposto de renda não é um imposto sobre os dividendos, ele incide sobre a pessoa física, mas ele abarca os dividendos. Então, não é um imposto sobre dividendos propriamente dito, mas ele interfere na sua distribuição de dividendos. Por quê? Esses dividendos serão somados na sua renda total com aluguéis, rendimentos financeiros, salário CLT, prolabore, sua remuneração se você for servidor público, etc. Então, soma tudo. Passou de 600 mil por mês, você passa a ser tributado. Só que existem dois mecanismos dentro dessa lei. Primeiro, a gente tem o mecanismo da retenção, depois o mecanismo da tributação efetiva lá na declaração de imposto de renda que você vai fazer no ano seguinte. A retenção é o seguinte: quando você paga, vou até colocar na tela cheia, quando você paga de uma única fonte pagadora, ou seja, uma única empresa sua, mais de 50 mil reais no mês, você vai ter que fazer a retenção de 5%, de 10% desse valor. Então, por exemplo, distribuir 55 mil, 5.500 vai como retenção. Essa retenção, ela serve como uma antecipação do imposto final devido. E aí, esse imposto final devido vai ser calculado lá na declaração de imposto de renda, no ajuste anual, no ano seguinte, que acontece até o mês de abril do ano subsequente. Às vezes eles prorrogam até maio, né? Mas em regra até abril. Então, o que o governo criou nesse caso é um mecanismo para se prevenir, para garantir que você vai pagar alguma coisa. Isso é a retenção.
Além da retenção, nós temos o limite global, o limite anual, que aí, sim, vai de 0 a 1.200.000 e depois na segunda faixa acima de 1.200.000. Então, espero que tenha ficado muito clara essa diferença entre o que é a retenção, que é uma antecipação, do que é a tributação final. Então, respondendo a pergunta, o que muda na prática para você? Se você distribui dividendos de uma única empresa acima de 50 mil por mês, você passará a ter que fazer a retenção de 10% desse valor e vai deixar isso lá para ser restituído, se for o caso, ou ser complementado, se for o caso, na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Essa é a primeira coisa que muda. A segunda coisa que muda agora é no ano. Se você tem uma renda superior a 600 mil no ano, total, somando tudo, você vai ser tributado em 0,10%. Como que eu descubro quanto que vai ser em cada caso? Tem um vídeo especificamente sobre cálculo onde eu falo tudo, tá? Mas eu vou falar aqui de forma resumida. Você vai pegar a sua renda total, se ficar abaixo de 1.200.000, vai dividir por 70 e vai subtrair 10. Então vamos imaginar aqui, quem ganha 55 mil por mês, eu vou multiplicar isso por 12, minha renda total anual. Vou dividir isso por 60 mil, 11, e vou subtrair 10. Ou seja, eu vou pagar 1% de imposto sobre a minha renda. Se eu for aumentando essa renda, consequentemente essa alíquota vai subir. Quando eu ultrapasso 1.200.000 no ano, ela é fixa, sempre 10%. Como eu vou pagar esse imposto? Na hora que fechar o ano, lá em março e abril do ano que vem, nós estamos em março agora no momento que eu estou gravando, a declaração de imposto de renda desse ano já está disponível. Lá em março do ano que vem, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Nessa declaração de imposto de renda, você vai jogar todas as suas rendas, inclusive aquelas que eram isentas historicamente. Se essas rendas totais ultrapassarem 600 mil, seu contador ou seu advogado vão fazer essa continha e aí você vai ter que pagar o seu boleto de imposto, a sua DARF, salvo engano. Então, basicamente é isso. Ficou entre 600 mil e 1.200.000, vou pagar de 0 a 10. Ficou acima de 1.200.000, vou pagar 10 necessariamente. Fiquei abaixo de 600 mil, vou pagar 0 de imposto de renda mínimo. Vamos imaginar que você tenha outras rendas. Por exemplo, você tem um salário CLT, ou você tem investimentos financeiros que você resgata, por exemplo, como o CDB. Como que funciona o CDB, né? Você vai pagar uma alíquota progressiva, que o mínimo dela é 15%, se ultrapassar 720 dias de aplicação. Você resgata esse dinheiro e você tem um ganho de capital. Nesse ganho de capital vai incidir os 15%, por exemplo. Então vamos imaginar que o seu investimento valorizou em 50 mil. Então aqui eu tenho 15%, 7.500 eu já paguei de imposto. Todo esse imposto que você foi pagando ao longo do ano, ele vai poder ser dedutível. Ele pode ser deduzido da sua alíquota final. Então vamos imaginar que na sua conta final ficou definido que você precisaria pagar 100 mil por mês, 100 mil por ano de imposto de renda mínimo. Mas ao longo do ano você já foi acumulando, como por exemplo, seu salário CLT e rendimentos financeiros, você já pagou, já reteve, por exemplo, na fonte, o valor de 50 mil. Isso quer dizer que você vai ter que complementar outros 50 mil para chegar no 100. Não é a soma entre os dois. Você pode deduzir aquele imposto de renda que já foi sendo pago ao longo do ano. Então isso é basicamente o que muda na prática. Se você quer assistir um vídeo extremamente completo sobre isso, te convido a clicar no card que vai aparecer aqui ou no final desse vídeo e lá eu falo tudo. Como você calcula, você já entendeu, e as possíveis soluções. Então, por exemplo, holding, mandado de segurança, como você pode fugir dessa tributação. Lá eu ensino tudo. Quer aprender como fugir? Lá eu ensino. Quer aprender como calcular? Lá eu ensino. Quer exemplos de quais são as alíquotas? Lá eu ensino tudo. Quer entender o contexto em que a lei foi criada? Eu ensino lá também. E se você quer ter a minha assessoria jurídica para poder fugir, se estruturar quanto a esse imposto, aqui embaixo vai ter uma página que vai te mandar para o site do meu escritório. Eu te espero lá.